Na campanha americana, os republicanos ainda não têm um time competente para disputar as primárias do partido. Angélica, o esquadrão Mormon pode fazer um milagre? Mitt Romney e Jon Huntsman têm muito em comum. São primos distantes, foram bons governadores, têm boa pinta, muito dinheiro, possuem perfil moderado e são mormons. Será uma pregação difícil nas primárias republicanas. Um mormon é muito, dois, uma confraria. Há muita suspeita e preconceito sobre a igreja entre os evangélicos decisivos nas primárias. Na missão eleitoral, Romney e Huntsman vão precisar de uma dose gigante do zelo missionário dos mormons. O Mitt Romney, ex-governador de Massachusetts, onde ele implantou uma reforma de saúde pioneira e que deu certo, e agora ele tem que... E que inspirou Obama, né? Que inspirou o Obama, que serviu de inspiração. Ele foi derrotado nas primárias, nas últimas eleições, pelo vovô McCain. Agora temos o John, primo de sangue, o John, primo de sangue do Mitt, de fortuna, os dois têm essa pinta de galã. Qual deles é o goleador? O problema deles é o seguinte, ficando nas metáforas futebolísticas que nós estamos abusando hoje, eles estão na preliminar, que são as primárias. Nessa preliminar, você tem que jogar pela direita, avançar pela direita. E quando chegar no jogo principal, você tem que ir para o meio de campo, jogar mais pelo centro, para ganhar eleitorado moderado e independente. O problema é que esses caras têm uma dificuldade para avançar no jogo preliminar, porque eles acabam sendo fuzilados pelos malucos muito mais de direita, mais radicais. Então, se um deles sobrevive, tem uma boa chance contra o Obama. O pessoal do Obama realmente toma nota que os piores ou melhores candidatos para ele são esses aí, tipo Romney, tipo Huntsman, que conseguem trazer um eleitorado de centro e também com uma mensagem muito mais econômica do que os temas sociais, como aborto, casamento gay. Então, tem dos dois. O Huntsman parece uma pessoa muito interessante. É novo, eu acho que ele não tem chance ainda, mas vale a pena olhar no sujeito. Que ele é moderado, tem experiência em política externa que os outros não têm. Ele foi embaixador na China, um país importante. É um cara cosmopolita, sabe? Uma visão até aberta. Ele é mormon, mas, por exemplo, ele foi a favor de união civil entre gays, quando ele era governador do estado dele, Utah. É uma visão um pouco mais aberta nessas questões. Então é interessante. Interessante é que o Mitt Romney fez a carreira dele, o pai já tinha uma carreira política importante. Foi candidato, tentou ser candidato à presidência. Agora, o Mitt Romney fez a carreira dele depois que ele foi presidente dos Jogos Olímpicos em Los Angeles. Em Salt Lake City. Salt Lake City, desculpa. Os Jogos de Inverno. E moralizou porque eu estava completamente desmoralizado. E foi lá que começou a briga dele com o Huntsman, que queria ser o presidente. É uma briga de clãs, uma briga de máfias mormons, né? Entre os dois. Diogo, conte pra gente se esse país está preparado para aceitar 2 mormons sem bigamia. Bom, é uma vantagem, 2 em vez de 1 é muito bom, porque agora vão ser 2 mormons tentando provar que não são polígamos e 2 mormons tentando provar que são cristãos, que esse é o grande problema dos evangélicos, que a igreja mormon se baseia, o livro sagrado dos mormons foi ditado por um anjo no século XIX, por um americano, e é um livro aqui bastante... Aqui pertinho de Nova York, aqui pertinho. Pois é. E ele trata esse livro como um evangelho. Os mormons tratam esse livro como evangelho, o verdadeiro evangelho. Então é uma disputa não só baseada em preconceito, mas existe obviamente, a igreja mormon não tem nada a ver com a igreja evangélica ou com a igreja católica. Como disse o Caio, eu concordo com tudo que você disse, Caio. O fato de serem 2 pessoas muito ponderadas e bem informadas em matéria de economia é o que pode dar algum alento para o Partido Republicano. E o Mitt Romney, em particular, não sendo um personagem muito carismático, faz um contraste tão grande com o Obama. O Obama fica parecendo cada vez mais um balão de ar. Ricardo, os Estados Unidos aceitaram, com muito custo, um católico, o John Kennedy, na década de 60. Quando é que eles vão aceitar um ateu ou um muçulmano?
Olha, Lucas, segundo as pesquisas, 20% dos americanos acham que já aceitaram. Eles acham que o Obama é muçulmano. Então, isso é meio teórico. Eu acho que, no fundo, o que me assusta é que essas questões ainda sejam as preponderantes na hora que a gente está discutindo perspectivas eleitorais. Isso deveria ser absolutamente irrelevante, mas não é, obviamente não é. Agora, a grande notícia da semana em relação ao processo eleitoral americano não foi do John Huntsman, foi do outro John, do Edwards, que um pouco antes da gente entrar aqui no estúdio para fazer essa gravação, foi indiciado por crime no processo de captação de dinheiro para a última campanha eleitoral dele. Eu não sei se isso vai ter impactos maiores na perspectiva eleitoral, mas no mínimo joga bastante lama nos democratas nesse momento. Não, eu sei, o impacto vai ser esse aqui, ó, zero. agora aceitar, eu acho mais difícil que aceitar um ateu ou um mormon foi o fato que eles aceitaram um negro. Se o Obama foi eleito, eu acho que já qualquer um, até muçulmano, dependendo da situação, pode ser eleito. Eu discordo, só no sentido que houve um longo processo de acomodação da questão racial americana. O Obama, ele culminou um processo de maior tolerância racial que nós não estamos vendo ainda em relação a algumas religiões. Ao contrário, como disse o Ricardo, está se agravando a hostilidade contra os muçulmanos, por algumas razões concretas, de uma realidade da religião e do contexto político do mundo islâmico, do mundo árabe, e também por demagogia de gente usando os muçulmanos como botes expiatórios. Se o mundo árabe chegar a uma solução positiva, cordial, e se esse problema for resolvido, se não for resolvido é complicado. Se for resolvido, os muçulmanos dos americanos aí sim, alguém chamado Barack Hussein Obama pode ser eleito presidente, sem nenhum problema. E o presidente judeu? Está fazendo um tour aqui. Oi? E o presidente judeu? O país está mais próximo para aceitar isso, evidentemente, aceita melhor um judeu e um católico. Por exemplo, o Joe Lieberman, que era o vice da chapa do Al Gore, não houve um grande problema na época para ele. Foi problema, não foi do Lieberman que ele não foi eleito. Olha, estou lançando aqui a candidatura do Caio Blinder. Não, o Caio... A Sarah está ali, estão até rodando a Sarah Palin ali, estava de motocicleta aí para começar fazendo uma viagem pela costa oeste. Isso, só dá a Sarah Palin na imprensa, está atrapalhando a vida do Huntsman, a vida dos... Ela suga o oxigênio da campanha. Suga, pois é. E não vai ser, ela ainda diz que não decidiu se vai ser candidata. Qual é a dela? A dela se chama Brand Management, em inglês. É administração da marca. A marca dela é da palestra, fala aquelas coisas, platitudes lulistas que ela faz em palestra. Isso é uma espécie de fazedora da agenda republicana no circuito de talk show e talvez nos bastidores. Mas ela não tem paciência, não tem disposição nem de ser uma candidata, de jeito nenhum. Ela vai continuar nesse frufru, nesse frisson e ficar em evidência. Ela não pode falar, não vou ser candidata hoje, porque o balão dela estoura. Ela tem que manter esse clima de novela. O Diogo, um outro político que conquistou a mídia essa semana foi o deputado Anthony Weiner. É um democrata, agora de Nova York, e ele conquistou pelo tamanho da salsicha dele, numa foto em que ele está de cueca e, de propósito ou maldade, saiu do Twitter para uma moça que acompanha a carreira dele pela maquininha. Em inglês, Weiner é uma marca de salsicha e é uma gíria para o outro peru. O deputado é popular, influente e era até agora sério candidato a prefeito de Nova York. No seu medidor de escândalo, qual o tamanho desse do deputado? Lucas, como nós vimos no primeiro bloco, o especialista em peru é o Caio Blinder. Eu não trato desse assunto.
Eu não chego perto. Política para responder às questões mais importantes do programa é impressionante. Qual o tamanho desse peru É o seguinte, do judeu? No Brasil, toda a crise acaba em pizza. Aqui acaba em salsicha. Eu acho que essa carreira Eu acho que é assim, é pequena. Está complicado. Porque, não, o John Stewart, Discordo, que tem um programa de televisão... Ele tem que mostrar que ele é um cara viril. Ele devia ser candidato agora a prefeito de Roma ou de Veneza. O tamanho da salsicha se fosse no Brasil, Lucas, já foi desmentido. Se fosse no Brasil, ele saía falando eleito, que né? tinha aquilo roxo e acabava eleito. Sabe qual vai ser o slogan dele? Winner, uma superpotência da política. Tá ótimo. O John Stewart, que tem um programa de televisão, é um comediante, um cara brilhante, foi amigo íntimo dele. Eles alugavam uma casa de praia. E garante que aquele Winner, aquela salsicha, não é dele. Que ele não tinha, na época eles moravam juntos na praia, que ele não tinha aquele tipo de documento. Ele tem até um dublê agora. Agora aqui me deram um susto aqui no tempo que eu estava calculando. Nós temos um e-mail importante, crítico, do Andréas Adriano, assessor de imprensa do Fundo para a América Latina, FMI, e merece uma resposta. O comentário foi do Ricardo Amorim no programa passado, onde o Andréas acha que o Ricardo cometeu imprecisões e erros conceituais. Entre eles, o Ricardo disse que 75% do capital do fundo é controlado pelos países ricos. De acordo com Andréas, a proporção é de 60-40 e será de 58-42 em breve. O Ricardo, diz ele, empilha hipóteses extremas para a possibilidade de uma década perdida na Europa, similar à da América Latina nos anos 80. O Andréas concluiu que é forçado atribuir uma decadência europeia a um diretor do fundo. Em outras palavras, um diretor do fundo não tem o poder que o Ricardo atribuiu a ele para afundar a Europa. Ricardo, você tem a palavra. Vamos lá. Primeiro, o Andréas tem razão com relação à proporção dos votos quando a gente olha exclusivamente o capital do fundo votante. O que acontece é que o fundo criou recentemente uma nova linha de financiamento e na hora que a gente soma as duas linhas, que uma é a GAB, a outra é a NEB, a soma das duas dá 583 bilhões de dólares, dos quais, para ser bastante preciso, 75,7% são dos países ricos. A isso eu me referia. Segundo ponto que eu acho que é o mais relevante é... eu comentei que haveria uma necessidade adicional potencial de 1,5 trilhão de dólares de capitalização do fundo. De onde vêm esses números? Esses números vêm, eu trouxe para ser preciso aqui, usando a mesma hipótese do que fizeram com Grécia, Portugal e Irlanda, que é financiar as necessidades dos próximos 3 anos, a Espanha precisaria de 660 bilhões de dólares, a Bélgica de 160 e a Itália de 1 trilhão 250 bilhões. A soma disso dá 2 trilhões e 40 bilhões. Se você tirar o que hoje já existe na União Europeia, que são 500 bilhões, o que falta é 1 trilhão 540 bilhões. Basicamente, você coloca um pouquinho mais de dinheiro na União Europeia, tira o que já tem disponível no fundo, e é isso que a gente está falando desse 1,5 trilhão que eu comentei. E o último ponto, por que precisaria disso e onde entra o diretor do fundo nessa história? Basicamente, a solução do problema europeu passa por 4 possibilidades. A primeira é a maior integração da Europa. Os países que estão com problema perderiam a liberdade de determinar a sua política fiscal. Aliás, tem uma proposta do Trichet que foi feita nessa semana, que é um início desse processo, em troca de existir um processo de coordenação. Não acho que haja condições políticas para essa. A segunda seria a capitalização do fundo, e o fundo aí capitalizado teria dinheiro para evitar um calote generalizado. Isso é aonde a questão do presidente do FMI é importante. Também acho que está ficando cada vez mais difícil, e foi esse meu comentário da semana passada. Terceira possibilidade, Banco Central Europeu emite dinheiro a rodo, usa esse dinheiro para comprar a dívida dos países que não conseguem se capitalizar e assim faz o que o Brasil fazia na década de 80 e o que os Estados Unidos estão fazendo agora. O problema é que isso é inflacionário a longo prazo, gera mega desvalorização da moeda do euro. Eu não acho que a Alemanha vai estar de acordo com isso. A que sobra é calote, e o resultado do calote, que foi o ponto que eu me referi na semana passada, foi a década perdida da América Latina e pode ser a década perdida da Europa. Essa é a explicação. Brasil na imprensa. Acabou o programa? Nossas fronteiras em defesa. Não. Acabou. Posso para casa? Eu ia te perguntar pelo já estou Palocci, em casa. Se o Palocci vai ou fica, mas aí
É rápido, o Palotti acabou, Lucas. No próximo... O Palotti já era. O Palotti vai bem acabou. antes, bem antes da Espanha, da Itália e da Bélgica. O Caio disse que sabe quem tirou ele de lá, né? Dá em salsicha. Não, no Brasil dá em pizza. Desculpa, aqui dá em salsicha, no Brasil dá em pizza. Quem que tirou? Não vai dar em pizza, não. Não, vai na laranja. Tem ideia interna de briga do PT.